Eu só quero falar assim pelo Hoje vai ser surpreendente. Beijo. Eu não sei porquê, mas hoje vai ser surpreendente. Tá sobrenatural. Assim, nós estamos num ambiente de glória. Amém? Eu quero decretar. Você crê que do que você cantou aqui na última canção? Eu achei muito interessante. Eu nunca prestei atenção. Eu vou subir um monte, né? Tira o medo, porque o povo não queria subir no monte. Fala você, Moisés, não fale Deus. Não, hoje vai ser diferente. Fale Deus, porque eu quero ouvir. Amém. E uma coisa que é uma realidade, a glória de Deus, ela também pode trazer morte. Porque quando a glória, ela vem sobre as nossas vidas, nós precisamos estar alinhados com o coração do Pai. Veja só, lá na Zona Leste, nós colocamos, o Senhor falou que esse ano seria o ano do sobrenatural. E aí o Senhor começou a falar da glória dele. Amém? Para a gente entrar nas cortes, eu preciso entender o que é céus. E muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de céus, porque a gente acha que o céu é só para os anjos. Mas nós precisamos aprender a governar na terra também. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, que o seu olfato, paladar e tato vai ser ativado. E eu quero pedir o sangue de Jesus limpando todos os sensores espirituais. E mesmo que você não tenha visão, você vai passar a ter, porque o Espírito Santo, ele quer trazer não só o conhecimento, mas a sabedoria. Ele também quer trazer a revelação daquilo que é poderoso sobre cada um. E você que estava na letargia, você vai sair da letargia, você vai sair do vale de esterilidade e vai entrar para o novo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então coloque a sua mão sobre o seu ventre agora, feche os teus olhos, já vou fazer a dinâmica antes de vocês entenderem o porquê. Qual é a lembrança que vem na sua mente? Uma lembrança ruim, uma lembrança dolorosa? Eu quero que você lembre disso. Se vier uma lembrança não muito boa, ou uma visão, ou uma situação que te deixou em choque, em trauma, ou uma cena que você viu, que você puxa aí na sua memória, na sua tela da imaginação. Vocês todos conseguiram visualizar aí? Veio na sua mente? Agora você vai imaginar que você está com um pincel e você tem do lado o sangue de Jesus, e você vai pintar essa tela e vai cobrir essa tela todinha com o sangue de Jesus. Quem ora em línguas pode orar em línguas. Quem pintou toda essa tela de situações ruins, se vier outra cena na sua mente, começa a pintar com o sangue de Jesus. Todas as telas que vier à sua mente, começa a pintar com o sangue de Jesus. Ei, calabasurianda, naguiaçou, vialabachai. Porque nós somos livres. Nós somos livres, e a nossa imaginação, a tela da nossa visão precisa estar purificada e limpa com o sangue da cruz. Sujeite então tudo isso ao Senhor. Arrependa-se se você está na cena ruim, se você cometeu alguma coisa, se você viu alguma coisa imprópria para os teus olhos. Peça perdão para o Senhor e passa o sangue de Jesus. Pinta essa tela com o sangue da cruz. Nai, chocobarraia, soia. Amém? Fazer igual os americanos, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ainda bem que eu posso sair do meu lugar, né? Que legal. É hoje, hein? Oh, aleluia. Mano, eu não sei nada da sua vida, mas hoje o Senhor fala assim: eu estou te arrancando da rejeição. Eu estou tirando de dentro do seu ventre uma dor. O Senhor fala: toda rejeição eu estou arrancando. E eu quero que você saiba que você é filha amada. Você é filha amada. Deus, Ele te ama. E tudo aquilo
que muitas vezes vem, que você acha que não dá certo, que dá com os outros, mas não dá comigo, que é com os outros, mas não é comigo. O Senhor, Ele vê tudo e Ele fala: hoje eu arranco a raiz de rejeição de você. E o Senhor fala assim: eu te levo para um lugar espaçoso. Às vezes você chora, nem sabe por quê. Lá para Xariandarabachai. E o Senhor fala: eu seco as suas lágrimas. Eu tenho visto os seus dias. E eu coloco uma porta diante de você. Pela fé, passe essa porta. Porque o Senhor hoje está virando a página da tua vida. As pessoas não te entendem. Acham que você é iracunda, chata. Da labachorianda. Acha que você fica perseguindo, pega no pé, porque elas não entendem. Elas não sabem a dor que você passou. Elas não sabem o que você passou. E hoje o Senhor fala assim: eu lavo todo o seu interior. Eu lavo porque você vai acessar os céus e você vai ver o amor de Cristo sobre a tua vida. Você já está sendo constrangida pelo amor dele. Aquilo que o mundo não pode dar, só Jesus pode te dar. Então nós vamos acessar as dimensões celestiais. Veja só, Deus, Ele tem um propósito eterno nas nossas vidas. Nossa, eu nem estou achando meu negocinho aqui. Algumas bases bíblicas, porque nós não vamos falar do reino dos céus sem a gente ter entendimento. Como, vamos acessar o céu, é fácil assim, entrar no céu, sair do céu, entrar nas cortes, sair das cortes. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ao que Jesus respondeu: por que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja só, quando indagado Jesus, ele falou que o reino, ele está em nós. E isso é tão real, porque nós temos um lugar de origem. Nós somos soprados pela boca do Eterno, e Deus nos deu uma vida. Só que no conjunto, no kit combo, veio a eternidade dentro do nosso espírito. E nós precisamos colocar para fora. O salmista Davi, eu falo para vocês que eu passei a conhecer, eu já tive algumas experiências celestiais, mas eu não tinha o entendimento, nem no caso, o logos das coisas que eu já tinha vivido. E alguns anos para cá que eu comecei a ter entendimento bíblico e tomar posse de verdades que o Senhor tem para a minha vida. Então, na verdade, tudo que nós vivemos aqui no real existe no espiritual, claro, com uma supremacia muito maior. Mas veja só, o reino dos céus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você, tá? E eu preciso colocar ele para fora. E Davi viu isso quando ele fala assim: levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E eu ficava imaginando, sabe aquelas portas bonitinhas, douradas, né? Que a gente pensa, tudo no céu é dourado, tudo de ouro, só de ouro, de pedras preciosas. A gente pensa assim. Então eu imaginava aquela porta redondinha, bonita, levantai, ó portais, mas eu ficava, por quê? A porta já está de pé, ela não precisa se levantar. Mas a porta é eu e você, que precisamos nos posicionar, nos alinhar para que entre o Rei da Glória. E aí lá em Apocalipse o Senhor fala: eis que estou à porta aí, se você abrir, então eu entrarei. E aí é muito interessante, porque o Senhor, ele fica priorizando, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por quem não se posicionar e querer, desejar, amar, né?
o Senhor, não tem como. Não tem como. Porque o reino dos céus é tomado por força. Eu preciso me esforçar, ter bom ânimo. Às vezes a gente só quer ter bom ânimo e se esforçar por uma porta de emprego, por uma promoção, por um negócio assim assado, né? E nós ficamos muito terra, quando é para nós se esforçar para buscar as coisas celestiais. Claro, a gente vai dar bom testemunho na terra, mas nós temos que nos esforçar pelas coisas celestiais. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, recebestes graciosamente, dai. Agora eu pergunto para você: os discípulos já falavam em línguas, pulavam no espírito, caíam embriagados com vinho novo, quando Jesus na primeira comissão enviou eles? Não, eles saíram com essa palavra: à medida que seguides, pregai a mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance. Então, se você estender a mão, eu toco o reino dos céus. Mas eu estou vendo? Não. Mas eu posso tocar por fé. O reino dos céus está aqui, ó, diante de mim e diante de você. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja só, as trevas parece que está sempre andando um quilômetro à frente da igreja. Parece que a igreja está sempre estateada. Não pode. Não pode isso. Não pode aquilo. Jesus não gosta daquilo outro. Jesus não quer isso. Não sei o quê. Sabe, tem que fazer assim. Eu tenho que fazer para ser reconhecido. Eu tenho que estar em cima para ser aclamado. Sempre, infelizmente, as pessoas buscam isso. Promoção dentro da igreja, cargo, etc. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou eu acredito no que Deus falou para a minha vida e me lanço, ou eu me fico anestesiado, parado, rejeitando aquilo que Deus já me deu, que é direito, porque eu sou filho, com direito e com herança de filho, e espero a pedra cair em cima de mim e ser reduzido a pó. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, e nós vamos enfrentar coisas que nós nunca enfrentamos como igreja. E sabe o que vai prevalecer? A sua intimidade com Cristo e o tanto de nível de profundidade que você tem de relacionamento com Ele, que isso transfere o quê? Unção e poder. O nível que eu quero me aprofundar, de buscar o Senhor, é o nível que eu vou ter de unção e de poder. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos acessar as dimensões espirituais do Jardim do Éden, só para te trazer uma alusão na sua imagem, tá? O jardim das delícias do homem, né? Um jardim todo perfeito. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O jardim do Éden, em hebraico, quer dizer também paraíso. É o jardim de Deus, descrito em Gênesis. E no livro de Ezequiel, Gênesis 13:10 se refere ao jardim de Deus, e as árvores do jardim são mencionadas em Ezequiel 31. O livro de Zacarias e o livro de Salmos também se refere às árvores e às águas, sem mencionar explicitamente o Éden. Aqui é o Mike Parson, não sei se eu pronunciei certo, da Fridon, ou Fridal, sei lá eu. Ele é uma pessoa que tem buscado levar as pessoas a conhecer mais o profundo do reino dos céus. Isso é para quem tem uma linha de visão profética, que crê realmente, sabe, que aqueles que andam com Jesus, eles não estão para afirmar nada para ninguém, nem provar nada para ninguém. Basta o que Deus pensa ao meu respeito, e eu tenho que seguir em obediência àquilo que eu ouço. A raiz da palavra Shema quer dizer ouvir e obedecer. Quando eu ouço e obedeço, eu caminho. Então eles têm um site, Filhos de Issacar, que você pode estar consultando. E nós basicamente estamos falando desse livro de Ian Clayton,
as dimensões do reino. Só que, o que eu busquei fazer? Trazer passagens bíblicas, porque quando eu fui instruída, foi assim, ó, você faz assim, ó, você entra no céu assim, 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 entendeu? Aí você fica meio assim. Essa não é mais uma experiência para alguns. Em João 3 está escrito, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, você quando aceitou Jesus, o que biblicamente você aprendeu na escola sabatina, na escola dominical, na EBF, sei lá eu, nas escolas da vida aí, das igrejas? Que você nasceu de novo quando você levantou a mão para Jesus Cristo, você virou uma nova criatura, o Espírito Santo veio morar em você, mas você viu o reino dos céus? Você viu alguma coisa diferente? Não, você nem sabia o que era reino de Deus, para começar. Então, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tá? Algumas traduções estão na NVI, outras estão na NAA. O reino do céu cria uma maior consciência de natureza do pecado. Quando eu adentro o reino dos céus, eu descubro que eu sou indigno. Mas pelo sangue de Jesus, que nos faz digno, porque fomos comprados com o preço de sangue, né? Então, eu disse, ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías estava vendo? Isaías só viu o grande trono, ele viu aquela fumaça da glória, ele viu um trono, e ele ficou extasiado e falou, ai de mim, porque vi a glória de Deus. E vamos dizer que estava no tempo da lei, então, se você está indigno, impuro, você vai morrer. Mas ele não morreu, porque ele reconheceu, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Então, muitas vezes, nós temos acesso a sonhos proféticos e não acreditamos no que sonhamos. É só mais um sonho. Mas eu te aconselho, você sonhou, escreva o que você sonhou, tá? Porque cada vez que eu acesso o reino de Deus, eu vou ser confrontada com a luz dele, e automaticamente, sendo confrontada com a luz dele, o que vai acontecer? As trevas que existem em mim somem. Porque eu estou falando isso para você? Presta bem atenção. Eu estou falando isso para você porque lá no Salmos 18, se eu não me engano, 24, 25, eu gosto muito desse versículo, que fala assim, põe luz nas minhas trevas. Por quê? Porque não adianta falar assim, eu não tenho pecado. Mentira. Quem diz que você não tem pecado? Todo homem é pecador. Todo homem tem pecado e todo dia você peca. Claro, você não está pecando aqueles pecados bizarros que você pecava há 20 anos atrás, 30. Quando você veio para Jesus, tá difícil aqui. Então veja só, precisamos construir relacionamento com Deus, intimidade, antes de experimentar a sua presença. Não adianta nós queremos pegar e dizer assim, olha, eu sou o seu Zé das Couve, cheio do poder e da glória. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu vou falar como uma lata que desceu aí a ladeira, só fazendo barulho. Chega lá, não tem nada dentro dela. Papagaio. Ouvi, estou repetindo. Você precisa viver aquilo que você prega ou que você fala. Por isso, para nós que somos líderes, eu pego um pouco pesado, tá bom? Desculpa aí. Para a gente que é líder, nós precisamos ter realmente uma vida íntegra, reta diante do Senhor, porque se eu sei que é pecado e eu não me afasto e não fujo, então é sinal que eu estou duvidoso, eu estou de ânimo doble, né? Ou eu sou duas pessoas, né? Uma na igreja e outra na rua, uma na igreja e outra totalmente diferente na casa. Preciso ter anseios para conhecê-lo. Como imagino, assim é. A Bíblia diz que como você imagina, assim é no seu espírito. Nos relacionamentos com ele, abordar o que ele gosta.
Quando o garoto conhece uma garota, condição de pecado que eu coloquei, Deus não irá dizer não. Porque quando o garoto conhece a garota e eles querem fazer sexo, eles vão e fazem. Eles estão numa condição de pecado. A realidade de Deus já está esperando na porta. Por quê? Você pecou. É mais ou menos aquele pai que pega o chinelo e fala assim: você aprontou hoje, né? Vamos conversar? Mais ou menos assim. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esta é a porta do céu. Mas Deus já está lá dizendo: suba aqui, se você puder me ouvir. E aí você vai lá para Apocalipse 4, mais ou menos parecido com Jacó. João já viu a glória do corpo glorificado de Cristo, aqueles olhos flamejantes, chamas de fogo, pés reluzentes como um latão, pegando fogo, incendiando, uma espada que saía da sua boca, cabelos brancos, e aquele fogaréu todo. De repente ele ouve uma voz de trombeta. Já pensou nisso? Suba cá. Ele viu uma porta aberta e ele ouve: suba cá, João. E aí eu te pergunto, quando começa o capítulo 1, diz o quê? Que aquele que abre a porta, não o quê? O que abre a porta? Nossa, gente, vocês lêem Bíblia? O que abre, aquele que ele abre, a porta que ele abre, e a que ele fecha? Só troquei, só fiz um trocadilho. Pois é, isso vai doer. O único sentimento, e é tremendo, do meu coração queimando. O fogo de Deus muda aquele que se aproxima dele. Por causa da glória que eu atraí para perto da dimensão espiritual, a dimensão do reino irá te mudar e você pode atrair ela e se tornar um com ela. Outra pergunta é: eu vou morrer? Quem sabe? A sua alma e seu corpo querem se segurar na vida e não abrir mão do controle. Por exemplo, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo do Santo, tinha que amarrar a cordinha no pé dele, ele ia lá com as vestes balançando, né? Lembrando, viu, irmãos, que lá no Santo do Santo tinha a arca da presença e era treva pura. Uau! Como assim? Era uma escuridão onde ficava a arca da presença. Então, pensa o sumo sacerdote balançando lá, que as campainhas, se parasse, morreu. Tinha que puxar o corpo para fora, porque não estava alinhado. Então, se aproximar da presença de Deus, você precisa estar se alinhando a cada dia, desejando. Havia uma pessoa que eu ministrei, e quando nós íamos orar, ela ficava assim: meu pai lindo, meu paizinho. Um dia, né, os mimizentos viraram e falaram: por que você fala meu paizinho? Parece que o pai é só teu. Eu falei: por isso não, amado. Você tem também a liberdade de chamar o Senhor de pai, do teu paizinho. Você pode pular no pescoço dele, você pode cheirá-lo, você pode ouvir os batidos do seu coração. Depende da fé que você quer alcançar, você pode acessar. Mas a gente fica se invejando porque o outro está adorando do jeito que está adorando, do jeito que está orando, porque parece que o Pai é só meu, Jesus é... Não, Ele é nosso Pai. Agora, qual é a tua intimidade? Você consegue chamar Ele de Abba Pai, meu amado, meu cheiroso, né? A gente fala assim, parece que essas palavras são femininas, né? Mas você é igreja, meu irmão, homem. Você é igreja, você, no reino do Espírito, não tem espírita. Só tem Espírito. E quando nós nos associamos com o Senhor e atraímos a sua glória, nós nos tornamos um só com Ele. Então, já não existe eu sou, eu faço, eu aconteço, tu és, tu podes, tu executas, tu se manifesta do jeito que quiser, Senhor, porque eu sou só a porta dos céus para a terra, para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Deu para você entender? Eu subo nos céus, eu recebo de Deus e eu trago a glória
aquele quadro colorido. Às vezes eu tenho visão com o olho aberto e fechado. Às vezes o aberto você vê assim. E às vezes não, você vê preto e branco. Às vezes com o olho fechado você não está vendo, mas está sentindo qual é a cor, o tamanho, peso, altura, largura, tudo. Agora, às vezes Deus mata o cara na cama, para ele dormir de fato e de verdade, para Deus transladá-lo, o espírito dele, e levar ele para conhecer outras coisas, né? Eu orava com uma senhora, bem senhorinha, né? Diria hoje as beatas, né? Mas ela era canelinha de fogo, e ela dizia, lá no céu tem uma padaria, e de vez em quando Jesus me leva lá para me comer uns pães diferentes. Uma senhorinha de 70 anos fazendo 15 dias de jejum absoluto. Eu falei, tu é doido, tu vai morrer. Tem que beber água. Eu aprendi que 2 dias não morri não. Pelo contrário, estava no ponto atrasado para ir para a oração, e passou uma carruagem de fogo e me levou, porque o olho não vinha. Diferença. Mas é terra. Como que isso aconteceu? Ah, minha filha, não me pergunta, você crê? Então, isso é para quem crê. E o nosso nível de fé vai aumentando, né? Nós podemos ter sensibilidade do mundo espiritual e não só ver, mas ser tocado. E tocar no mundo espiritual. E não só isso, Deus, Ele nunca vem sozinho. O Senhor, Ele nunca vem sozinho. Davi fala no Salmo 18 que ele tomou um querubim e voou. Então o querubim virou carro de Deus, e Deus tomou e voou, né? Umas linguagens bem loucas, né? Deus toma um querubim e voa, né? E aí, quando ele voa, diz que ele se assenta lá no Salmo 18, debaixo dos seus pés tem uma nuvem densa e escura, e sai faíscas de fogo, relâmpagos saem, e ele despede as suas flechas como relâmpago. Então, numa santa convocação, tempo de carnaval, o Senhor falou assim: vocês são as flechas que eu disparo como relâmpago. Então, às vezes a gente quer colocar Deus na caixinha e falar, o anjo só aparece assim. Por muito tempo eu preguei que anjo não tinha asa, porque todos os anjos que eu via não tinha asa. Não tinha. E a Bíblia só me dava a base bíblica que tinha asa, serafim, querubim. E não sei se tem outro lá, também. Mas aí, eu estudando, porque eu via anjos como homens, pessoas normais, só mudava a vestimenta e o serviço. E eu via anjos de vestes brancas, estilo romano. Então, quando eu me converti, que meus olhos abriram, eu comecei a ver anjos assim em todos os lugares. Então, Deus, quando Ele vem, Ele não vem sozinho, Ele vem com uma comitiva de anjos. Talvez você já esteja vendo os anjos. E eu quero que nessa tarde eles sejam bem explosivos, não para deixar só pena, porque a gente só fica acreditando nas penas que a gente vê, mas nas pedras preciosas que estão incrustadas neles. Porque eu sei que aqui tem muitos anjos, e eu posso sentir no mundo espiritual. Deus está nesse lugar. E se você está aqui hoje, o Senhor está te dando a oportunidade de você acessar as dimensões espirituais, porque nós não somos ser carnal. Nós somos seres espirituais e precisamos viver uma espiritual. O sobrenatural de Deus tem que ser normal para mim e para você, e não anormal. Mas você viu um anjo, irmão? Você tem certeza? O anjo estava de que jeito? Mas você viu um querubim de fato e de verdade? Não, mas você teve essa visão? Oi, credo. Ou você crê ou não crê? A princípio, sabe o que dá a impressão? Estou tocando bem miúdos para você. A princípio, quando você fecha os olhos, você está entrando no seu jardim, aí você tipo assim, cara, eu estou até, acho que eu estou vendo, mas não sei se eu estou vendo, se eu estou vendo mesmo. Será que é verdade? E aí as coisas começam a acontecer no reino do Espírito, você fica, uau, isso é real. Por quê? Porque nós nunca experimentamos. Então a gente sempre fica assim, não, isso não é para mim. Então a gente tem medo. A gente tem medo do
que Deus quer fazer conosco. Você tem medo de morrer? Se você morrer na glória, filho, já está lá. Qual o seu problema? Eu, por exemplo, se não manda essas idas para os céus, o Senhor me tomar e levar embora, só ficou, fui. Voei. Porque essa terra não tem nada para te dar. Não adianta. Pode fazer todos os esforços que você quiser. Na terra não tem nada que vai te acrescentar para a eternidade. A não ser o seu testemunho. A não ser o que você profetiza de quem você é. De quem você é? Aí se eu pergunto, de quem você é? Você vai falar, eu sou da Bahia. Não, você não é da Bahia, querido. Você é de Jesus. Sou do reino. O meu Pai é o Todo-Poderoso. Então, se o meu Pai é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, nós estamos lidando com uma realeza de reino. Então, nós podemos morrer. A revelação, seu poder que temos em sua presença, que nos deixa fraco fisicamente. Um dia nós tivemos uma experiência, e aí nós estávamos já sentados na cama, eu e meu marido. De repente, nós entramos no céu, e foi um negócio muito louco. E aí, quando a gente saiu dos céus e tal, né? Eu não sei se a gente sai ou se a gente dá um tempo pro céu, né? Aí eu estava cansada, me deu um sono. Aí eu falei com uma amiga minha, eu falei, cara, eu fui nos céus, eu vi isso, aquilo outro, é normal. Normalzinho, normal. Lembra de Daniel? Quando ele viu ele, pum, estatelou. Por quê? Dependendo da patente, dependendo do lugar que você acessa, a glória é muito forte. Nós somos carne. Sabe o que acontece? Você se estatela. Lembra lá de Ezequiel no rio Quebar? Pum! Caiu. Se não fosse o anjo lá tocar, ô, calma aí, filho. Se põe aí que eu preciso falar com você, eu preciso transmitir. Então precisamos ir à fonte. Ter relacionamentos diários. Pois precisamos nos encher de fogo e se tornar semelhantes a Ele. Pois assim, quando chegar nas dimensões do reino, a espada flamejante não irá te tocar, pois você tem a natureza, a semelhança dele. Você receberá, seja bem-vindo ao seu lugar de origem. Aqui eu estou falando do Éden, tá? Nossa alma clama pela posição e autoridade. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. E você terá que enfrentar o potencial da morte para comer da árvore da verdadeira da vida. Agora veja só, tá? O jardim do Éden não está aqui nesse planeta Terra chamando, não. Ele está numa dimensão. E lá continua tudo acontecendo. Tudo acontecendo no jardim. Deus não se desfez do jardim. Na terra tem o Eufrates, para você saber que a Bíblia é verdadeira. Tem lá o Pison, o Gion, que trocaram os nomes, mas é tudo só para você ter plena convicção que a Bíblia é verdadeira. Mas o Éden é uma dimensão espiritual, como o inferno não está no centro da terra não, irmãos. É uma dimensão o inferno. Tudo é dimensão. Aconselho você a procurar no YouTube um vídeo do Rick Joyner e Bob Jones. Bob Jones, do ano 71, ele morreu. E ele teve uma experiência tremenda, e depois ele começa a falar das dimensões que Deus tem levado ele. Rick Joyner é o profeta, e Bob Jones é o que morreu e ressuscitou. Então, às vezes, na minha pequena cabeça, quando me converti, eu achava que para ter uma experiência dos céus, você precisava estar quase em óbito, entubado num CTI. Eu achava assim, cara, só morrendo para ver os céus, ver o anjo, ver... E eu conheci uma pastora que ela ia, toda semana ela ia para os céus, ela via lá a sala do relógio, a sala da janela, ela via a sala do banquete. Eu falava, que coisa, né? A mulher vai, vem, vai. E eu estou aqui orando, jejuando, morrendo de fome, passando fome, orando de 3 em 3 horas, clamando, Abba, Pai, e nada acontece. Só de vez em quando, assim, Deus falava, deixa eu dar uma experiência para ela. Né? Eu tive experiência tremenda. Mas aí o que acontece? Na verdade eu não preciso estar num estado de quase óbito para ver os céus, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Ele fechar também ninguém pode abrir. E Ele está dizendo, a natureza do Senhor está dizendo, suba cá se você puder me ouvir,
Por que eu não estou ouvindo? Porque eu estou tão ocupado com as coisas desse mundo. Eu estou tão preocupada, sabe, com a conta que vai vencer amanhã. Você já reparou que a gente fica preocupado? Que a gente tem que pagar as contas, que a gente tem que limpar a casa, que a gente tem que fazer acontecer. Ou a gente está preocupado na internet para saber da vida dos outros, não é? E a gente não consegue ficar ocupado lá no secreto, se envolver no amor do Abba. De falar que Cristo é o nosso amado. O meu amado. Eu não consigo me ocupar em ouvir. Fala, Jesus, que eu quero te ouvir. Mas quando chega no culto, a gente quer estrebuchar, gemer, pular, cair, rodar. Cara, você tem que fazer isso lá no teu quarto. Babar, chorar, gritar, pular. Tudo isso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que quando chegar aqui, você vai prestar aquele melhor culto que você nunca prestou em toda a sua vida. Porque a gente acha que vem para o culto para resolver problema. Não, você vem para o culto para cultuar. Não é para resolver seu problema. Você vem para o culto sacrificar. Culto quer dizer, eu vou lá sacrificar. E cada vez que eu me aproximo de Deus, então, eu tenho que deixar de mim para ter dele. Por quê? Eu só vou ser semelhante a ele se eu deixar de mim mesmo. E deixar de mim mesmo, às vezes existe uma resistência carnal. Porque o que vão pensar de mim? Já pensou? Eu saí na rua andando descalço, ungindo as esquinas da rua, porque eu ouvi uma voz de Deus falando, vai e faça isso. O que vão dizer de mim se eu levantar de madrugada e sair orando pela rua? O que vão falar de mim? E eu estou sempre preocupado que vão falar de mim. Fale bem, fale mal, falem de mim. Porque na verdade eu existo nessa terra. Mas eu quero ser conhecida pelo Senhor. E agora eu descobri que eu preciso também ser conhecida pelos anjos que estão nas portas dos palácios. Então agora eu estou assim, todo mês que virou mês, Senhor, eu quero ser conhecida desse anjo que está lá na porta dos palácios. Porque eu quero passar sem nenhum problema. E aí havia um amigo meu que falou, vamos fazer um jejum de 7 dias. E nós vamos declarar 7 vezes no dia. Tem que ser 7 vezes. Se passar, tudo bem, mas 7 vezes tem que falar. Senhor, eu quero a característica do Espírito do Senhor. No segundo dia, Senhor, eu quero a característica do Espírito de sabedoria. Senhor, eu quero a característica do conselho. Senhor, eu quero a característica do Espírito de entendimento. Senhor, eu quero a característica do Espírito de fortaleza. O caráter, né? E aí, nós fizemos esse jejum. E aí eu falei, eu vou falar o dia inteiro que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero. E começava, estava lavando o Senhor, olha, lembra, hoje a gente está lá no espírito de sabedoria, eu quero o caráter de sabedoria, eu quero ser ensinada e instruída. E aí nossa alma, ela tem 7 portas perfeitas. E todas elas precisam ser assessoradas pelos 7 Espíritos de Deus. Nós temos a porta da mente, da consciência, da razão, da imaginação, da escolha. Daqui a pouco eu lembro os outros 2. E aí temos 7 espíritos. Para quê? Os 7 olhos que andam por toda a terra, as 7 chamas que está diante do trono do Cordeiro, o arco-íris que está sobre o trono, né? Que são as 7 cores dos 7 espíritos de Deus. E aí você descobre o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. O Consolador vos lembrará de toda a palavra. Ou seja, vocês estão precisando de uma ama, de uma babá, que vai te ensinar como se portar e andar e caminhar. Então, eu vou dar o quê? O Espírito Santo. A gente conhece ele como Espírito Santo no Novo Testamento, mas o Velho Testamento fala muito Espírito de Deus. Lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então a igreja está sendo o quê? Aclamada, a igreja está sendo, olha, ouça o que os céus está dizendo, responda aos céus. Então, quando você entra no jardim do Éden, o que acontece? Deus tirou o homem, Adão e Eva, jogou para fora do jardim, da dimensão espiritual, e Deus colocou uma espada flamejante. Essa espada, irmãos, nada mais é do que um anjo. E a gente tem aquela conotação, vou voltar lá no anjo, da caixinha para o anjo tem que estar de asas fazendo assim, né? Ó. Né? Não.
tem o anjo das águas, nós temos o anjo dos continentes, nós temos o anjo territorial de Deus para Franco da Rocha, nós temos o anjo do Senhor aqui nessa rua, nós temos um anjo pessoal que anda com você e o anjo ministerial. Você já parou para pensar quem são esses anjos que andam com você? Você já procurou saber em Deus? Ô Deus, como é que é os anjos que andam comigo? Como que eles são vestidos? O que ele tem na mão? O que ele... Era lá. É muita informação, vai bugar a mente. Não é? Tem uma amiga que fala assim, tem níveis. Antigamente você colocava a ficha no orelhão, né, para poder falar, né? Depois passou pro cartão. E agora dá download. Agora a gente está em... como é que é? Não, não é mais download agora, não é dessa ficha, nem download. A gente está no nível hard. Né? Por quê? Porque o Senhor está acelerando o tempo. E aí quando você começa a olhar nas escrituras e... Cara, como que eu não vi isso? Por que eu não cheguei a isso antes? Porque o Senhor está acelerando um processo, porque a volta dele está mais eminente do que você pensa e imagina. Então você precisa enfrentar a morte. E no caminho, você pode morrer, você consegue poderes de ressurreição, seria a purificação. Porque a espada flamejante está no caminho da árvore da vida. Mas lá em Apocalipse 22 fala que ao que vencer, então ele dará direito do quê? De comer dos frutos, e a árvore da vida dá 12 frutos. Então isso quer dizer que todo mês tem fruto novo na árvore da vida, e eu posso acessar a árvore da vida e comer dos seus frutos. É isso que diz lá na sua Bíblia, capítulo, se eu não me engano, 22, 1 e 2. É isso que diz na sua Bíblia? Então, para lá, se está escrito, e se é uma palavra profética, é para mim hoje. Só que existe uma espada flamejante. Então eu posso encontrar com a morte. Se eu entrar no reino do Espírito, e o Senhor me dá esse acesso de entrar e chegar à árvore da vida, então a espada flamejante vai me dar acesso e ela vai dizer o quê? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho que não. Foi indo lá para frente, né? Ela vai dizer para mim, bem-vindo, ok? Ao seu lugar de origem, por quê? Porque nós somos tomados de Deus, certo? Passou, né? Bem-vindo ao seu lar. Ele vai estar na porta esperando, ok? Então, veja só, para mim poder acessar, eu preciso estar disponível. Nossa, eu botei muito. Puxa. Peraí. Precisamos ir à fonte. Nós temos um lugar de origem. E aí quem tem ouvidos, ouça de novo o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. Quando eu entro em intimidade com o Senhor, eu tenho o quê? O acesso. Claro que eu não vou, eu vou fechar meus olhos, Deus, agora eu quero ir lá no jardim do Éden tomar do fruto da árvore. Não é bem assim que acontece. Nós nos sujeitamos ao Espírito Santo, para que Ele nos leve aonde Ele quiser. E aí a gente vai ter experiências N. Mas a primeira experiência é entrar no seu jardim. Sabia que você tem um jardim dentro de você? Aonde Deus, o Senhor Jesus, Ele está lá te aguardando para te contar e te revelar coisas profundas que eu e você não conhecemos. Lembra de Paulo, não sei se no corpo ou na carne, mas um homem foi levado até o terceiro céu, ele viu coisas indizíveis. Há coisas que vai ser difícil nós explicarmos. Você precisa enfrentar a morte no caminho. Você morre e você consegue poderes de ressurreição. Porque se você passa pelo fogo,
Quando eu passo pelo fogo, eu passo pelo fogo da purificação. Por que nós precisamos do fogo? Porque em nós há muita palha. Meu Deus. Sabia? Então você vê que João Batista, o que ele grita? Eis que vem um, que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito e com Fogo. Por quê? Porque há muita palha, há muita madeira, a gente quer oferecer qualquer coisa, sacrificar qualquer coisa. A gente fica 3 horas nas redes sociais e 20 minutos lendo a Bíblia, e 5 orando, e achamos que já fizemos a obra do dia. Né? Então nós acordamos já com o celular na mão, na frequência do celular, né? Conselho, uma dica: tira o celular do seu quarto quando você for dormir, deixa em outro cômodo, para você ter um sono melhor, e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero receber tudo que eu tenho direito essa noite, porque olha, o Espírito Santo está aqui, e eu sei que o negócio vai ser tenso essa noite, porque o Senhor vai me levar às dimensões mais profundas, o meu Espírito vai ser ministrado pelo teu Espírito, e eu vou receber o novo de Deus. Ainda que eu acorde, não lembro de sonho nenhum, mas eu sei que meu Espírito recebeu, e eu tenho vivido assim, por fé. Aquela dimensão que Deus tirou de Adão é devolvida por Cristo para nós, mas nós precisamos estar preparados para enfrentar a espada de qualquer forma. Medo do desconhecido? Vamos abafar o caso, deixar quieto. Não quero saber disso, isso é muito complicado. O medo do desconhecido é o que te impede de entrar na dimensão do reino. É esse medo do desconhecido que nós temos demonizado e tem nos impedido de ir aonde nós deveríamos estar indo. É o desconhecido que segura a âncora que nos mantém aqui na terra. Como vencer isso? Através da meditação da palavra, porque tudo já está escrito. Não adianta, você pode ir lá no céu 200 vezes no dia e querer até escrever uma nova Bíblia, não adianta, já está escrito. Deixa eu te lembrar uma coisa: Deus é de eternidade a eternidade. Ele abriu uma linha chamada tempo nessa eternidade, na linha da eternidade. Porque o salmista lá em Salmo, ele fala Deus da eternidade passada. Quem já leu isso? Deus da eternidade passada, porque Deus é passado? Não. Deus da eternidade futura. Ele abriu a linha chamada tempo. E nessa linha tempo nós estamos de Gênesis a Apocalipse, quando Cristo voltar. Então o tempo é para nós, não é para Deus. Deus é eterno. E lá na eternidade, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Você era espírito e estava escrevendo para onde você queria ir, aonde você ia morar, quais eram os seus pais. Você escolheu. Quando eu falo isso, o pessoal fica: eu não escolhi vir para uma família pobre. Você escolheu lá na eternidade. E o rolo foi escrito, Salmo 139, dia após dia era acrescentado no ventre da tua mãe, e o Senhor escrevia no teu livro. Esse livro foi selado, colocado dentro de você. Agora precisa vir para fora o rolo, para você cumprir o destino profético que Deus tem na sua vida. Aleluia. Por isso que eu estou falando para crente. Eu não posso falar isso para novo convertido. E aí Jeremias diz: Senhor, como eu vou, ainda sou uma criança. E o que o Senhor fala: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Então, irmãos, nós temos um rolo de destino profético. E muitas coisas o diabo colocou no caminho para impedir você de avançar. Mas hoje o seu entendimento espiritual está sendo liberado para você receber a semente da palavra de Deus, para frutificar e dar frutos para a glória do Pai. Você entende isso? A oportunidade eu não posso perdê-la. Eu não posso perder a minha oportunidade, porque Deus está me inserindo no mundo espiritual para que eu possa fazer aquilo que Ele me chamou. É óbvio que a minha experiência, a minha vida de busca, de renúncia de mim mesmo para com o Senhor, para ter mais dEle, vai trazer reflexos na terra. E aí então você vai ver uma unção maior, você vai ver uma autoridade maior. E então você deseja, só que as pessoas falam: imparte comigo a unção. Eu posso até impartir, mas você precisa renunciar a si mesmo, porque senão você vai receber aqui e vai sair aqui. Você entende isso?
E tem pessoas que falam, não vou partir não, você não sabe quanto tempo eu jejuei, quanto tempo eu orei. Você está pensando que é assim? É só chegar, pegar o óleo e sair fora? Por quê? Porque as pessoas não querem renunciar, mas elas querem ser grandes. Então o Senhor está nos chamando a atenção. Então vamos lá. Eu vou lá, sabendo do que a Bíblia diz. Eu não vou lá à mercê. Essa é a minha imagem. E é assim que será. Você já leu a Bíblia? Começou a ler um texto e você conseguiu viajar dentro daquele texto? Quem já teve essa experiência? Poxa, você está lendo lá Esther, você está imaginando como que era aquele palácio, aquela mulherada lá tomando banho de óleo, ficando dentro do óleo lá, besuntada. Quando elas andavam, elas não andavam, elas flutuavam para passar na frente do rei. Para pensar isso. Hoje, o dia da noiva é tão frajuto. Você vai lá num lugar aí, toma um banho, numa piscina lá, numa banheira, bota lá um negocinho, a mulher sai do mesmo jeito que entrou. Não tem nada de novo. Mas naquela época o negócio pegava. Era investimento. Hoje não tem isso. Agora pensa só. Então eu vou lá com conhecimento. Motivos de medo do desconhecido é por não conhecer o que está na Bíblia. Quando eu não conheço o que está escrito, aí eu fico a ver, opa, espera lá. Né? Já pensou você ter um sonho lá, que o Nabucodonosor ficou doido, e ele teve que chamar alguém que entendia. Daniel chega lá para entender. Opa, peraí, esse daí eu já sei o que é isso. Por quê? Porque o Eterno me revelou. Às vezes eu não tenho interpretação na hora que você me conta o sonho. Mas se eu orar, o Eterno vai me revelar. Você consegue entender isso? Nós queremos ser independentes. Eu tive um sonho, o sonho que eu sonhei, o caixão significa isso, a rua aquilo, e você sai chutando todo mundo e você não entendeu nada. E Deus fica, opa, de novo, vamos ter que revelar. Então lá em 1 Reis 18, 37, 40, Elias no julgamento requer uma resposta. Você precisa enfrentar o julgamento, a fúria de Deus, para encontrar com a graça e a misericórdia de Deus. O que aconteceu com Elias? Ele restaura o altar e ele fala, se eu sou homem de Deus, desça fogo. Não foi isso que ele falou? Então a fúria, o julgamento de Deus libera o poder, o domínio e a majestade dele. A graça e misericórdia de Deus libera amor, admiração, temor e a compaixão dele para conosco. Escolhamos agora passar pelo julgamento do que aquele dia. Porque é mais fácil você chegar e falar, Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável, em mim não há bem algum, e se derramar diante do Cordeiro e começar a clamar, Senhor, misericórdia, me ajuda aí. Eu tenho um câncer desse tamanho, eu falo isso para o povo, o pessoal acha assim que eu não estou de brincadeira. Porque às vezes tem pecado que você não consegue vencer. Então vai lá, fala, Jesus, tem um câncer. E eu preciso ser curado desse câncer, eu preciso vencê-lo. Porque ele não pode me vencer. Eu não vou para a eternidade com esse câncer grudado em mim. Esse pecado, esse vício, essa situação vai sair de mim em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, o Salmo 103, que tudo que há em mim bendiz o teu nome. Eu não vou carregar isso para a minha vida. Então é uma questão de escolha. Eu tenho que escolher amar mais a Deus sobre todas as coisas, né? E o meu próximo como a mim mesmo. Se eu quero que façam bem, eu preciso realmente. Então o medo, ele é uma fortaleza que quer nos aprisionar para nós não experimentarmos Deus. E o Senhor falou que nós teríamos vida abundante, né? Que Jesus fala, errais, por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço, quando eu não quero conhecer, quando eu não quero ter a revelação da palavra de Deus, quando eu não quero me ajuntar com a palavra de Deus, quando eu não quero viver a palavra de Deus, eu estou sendo um anticristo. Já parou para pensar nisso? Quando você renuncia a estudar as Escrituras, às vezes o anticristo está dentro da igreja, na liderança da igreja. Porque a pessoa não ora, não jejua, ela não lê a Bíblia. Mas ela quer ver os céus. Quer experimentar o fogo. Então aí eu te pergunto, será que é isso que Deus quer?
Porque eu preciso ter intimidade com Ele. Então, no mundo espiritual, nós fomos ensinados a ter medo pela mídia. Filmes, por exemplo, O Exorcista, né? Mostra o quê? Que o crente é fraco. E os demônios têm tanto poder e autoridade, porque nós estamos dando. Devido que há medo. E eles assumem a nossa posição no mundo espiritual e nos mantêm na incredulidade. E o que Deus fala? Se posiciona crente. Por que você vai ficar aí na tua debilidade? E nós ficamos igual aquele bichinho do desenho. Ah, a sua vida, o azar. Acorda para a realidade. Nós precisamos entrar no novo que Deus tem para as nossas vidas. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Com Ele nos fez assentar. Qual é a tua posição? Você está na terra sendo pisado ou você está nos céus pisando? É muito fácil eu piso na cabeça do inimigo. Aí todo mundo pulava na igreja, mas não tinha vida de oração, não tinha vida de renúncia, não tinha leitura da palavra, meditação da palavra. Aí no outro dia você ia para a rua pau, tomava pau do diabo. Por quê? Está fora da posição, quer pisar na cabeça do diabo. Então veja só, Adão estava lá, é a unção que te dá acesso a ter domínio, a unção é o poder que te dá as ferramentas de Deus e o mandato para fazer o trabalho. Então todos nós temos um pouco ou muito, ou mais ou menos, ou regular, de poder e de unção, depende do nível de relacionamento e de fé que eu tenho, que eu creio. Irmãos, as trevas estão tão avançadas, e parece que a igreja fica assistindo de camarote as trevas, sabe, proliferando. A primeira vez que eu vi falar em portais, eu falei, não, isso aí deve ser coisa do diabo. Só que aí eu tive uma experiência, que eu vi um portal sendo aberto na minha frente, e eu fiquei assim, eu falei, Senhor, o que é isso? Isso não deve ser coisa de Deus. E aí o pastor falou, não, minha irmã, sai da caixinha. Vai lá assistir os Vingadores, que o diabo está lá na frente da igreja, já fez até um filme abrindo e fechando o portal. Aí eu fui ver esse filme, e eu falei, cara, bem parecido no que eu vi. Então quer dizer, as trevas parecem para sempre. Porque a igreja, não sei se isso é para mim. Eu acho que não. Isso vai dispendiar muito tempo meu. Eu não sei. Se você vai trabalhar às 7, levanta às 5, dá tempo. Você tira 1 hora de busca. Fica ligado na antena do Espírito Santo, orando em línguas e vai fazendo o seu trabalho. Você limpa banheiro, vai limpando o banheiro, vai orando em línguas. Você costura, vai orando e falando em línguas. Você está lavando a louça, fazendo a comida no restaurante, você está atendendo, a mente está funcionando. Eu estou ligado 24 horas, estou orando em línguas e vamos que vamos. Por quê? Porque a hora que o demoniado chegar, vai levar um choque. Porque você está ligado na criação. Então, o medo que nos impede de entrar na dimensão do céu é o mesmo que nos prende na terra. Então, quer dizer, a gente fica usando muita razão. Então, pela razão, eu não vou acessar céus, eu não vou falar em línguas, porque eu tenho que racionalizar tudo. Então, entrega na mão dos 7 Espíritos de Deus. Nessa tarde, se você está entendendo o que eu estou falando. Então, os encontros com Deus vai gerar vida abundante. E o propósito de Cristo é que eu cresça e prossiga em conhecê-lo para que eu tenha a vida abundante e viva essa vida abundante. E aí você pode dizer, pastora, mas é que você não tem problema financeiro, você não tem problema disso, daquilo. Olha, eu tenho todos os problemas que você tem, eu não sou ET. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E eu sofro os mesmos problemas que você tem. Agora, a diferença é, creia. O diferencial é esse, eu tenho que crer e confiar. Eu tenho conta para pagar, eu também como e bebo, viu? Então, não tem essa. Dimensão da revelação, é o trampolim para a dimensão da visitação. Uma vez que tenhamos sido sintonizados com os nossos transmissores, a nossa mente está ligada para a área da revelação, nós recebemos da palavra pelo nosso processo de aprendizado por extração. Então, o que é? A revelação, por exemplo, você está lendo uma palavra, de repente, ali naquele texto, por exemplo, Deus está lá no tanque, lá falando lá no poço de Samaria. Você já perguntou para parar para perguntar, mas Jesus, por que o Senhor
falar com a samaritana. Ah, Jesus, mas por que a samaritana voltou tão feliz da vida, ganhou a aldeia toda dela? E aí a gente ouve algumas especulações. Mas se você entrar no texto e você começar a falar, Senhor, eu quero a revelação dessa palavra. Então você vai começar a descobrir que Deus tem coisas novas e diferentes para você. Então o Senhor, Ele vai te inserir dentro da palavra dEle, porque vem a revelação e Ele quer que você faça a visitação. E isso vai acontecer no reino do Espírito. Nenhum homem viu a Deus e viveu, correto? Foi isso que foi dito a Moisés e a outros, que nenhum homem, realmente nenhum homem viu a Deus e viveu, mas no reino do Espírito você tem acesso aos palácios do Senhor e de ver a glória do Todo-Poderoso, porque João estava em espírito e viu a glória de Cristo. E ele morreu? Não. Até hoje, você sabe onde está o túmulo de João? Ninguém. Para mim, lendo o que eu já li e vendo o que eu já vi, ele foi transladado nos céus. Ó, tchau. Chega de sofrer aqui. Ganhou um corpo glorificado e foi embora. Você pode falar, irmã, você está sendo herege. Mas vai lá na ilha de Patmos, busca pelos ossos de João. Se ele não morreu lá no óleo, fervendo, por que tem que decapitar o Paulo? Você já parou para pensar? Decapitar o Paulo para não acontecer o mesmo que aconteceu com João. Por quê? Você lembra de Eliseu, que morreu e enterraram, e quando caiu lá o morto, o que aconteceu? Então você acha que Deus vai deixar o corpo do santo aqui, cheio da glória dele, o diabo querer usar? Por que Judas fala que Satanás estava brigando pelo corpo de Moisés? Então para pensar. Vamos entrar nas coisas celestiais. A revelação é sobre você assistir algo acontecer, a visitação. A revelação. A visitação é sobre você ir lá e fazer algo. Deus, o Pai, quer uma família, sentado à mesa com Ele para compartilhar seus segredos. E Pai, Ele aconselha os filhos, Ele senta com o filho, Ele mostra o futuro para o filho, porque o filho nem sempre sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o pai, ele já é maduro. E ele instrui seus filhos mancebos, ok? Então mesa é comunhão. Então como você se torna sintonizado? Fácil, sendo discipulado por outra pessoa que já foi lá. Por outra forma de se tornar sintonizado é a familiaridade com o que a palavra diz. Você precisa ler a palavra e meditar na palavra. Você precisa voltar e revisar e revisitar cada encontro. Você faz isso ao orar em línguas primeiro, ao abrir seu espírito, ativando e atraindo a memória dessa última experiência de tudo que estava conectado a ela. Sondar o lugar, as coisas, o cheiro, transrelocação ou transladado. Enoque foi transladado, Deus tomou para si. Você viu falar de Enoque mais na Bíblia? Não, ele viveu 365 anos e Deus o tomou para si. Alguém já viu a Bíblia de Enoque? Nunca ninguém leu a Bíblia de Enoque. Praticamente ele escreveu uma Bíblia compacta. Ele viu tudo. Céus, ele viu o sol, a lua, ele viu tudo. Então veja só, irmãos. Nem sei qual que eu estou vivendo aqui. Então veja só, o Senhor, Ele quer te levar a uma dimensão mais profunda, e as dimensões elas estão aí para mim e para você provar, mas requer o quê? Atenção da minha parte, pela palavra. Já deu uma hora que eu estou falando? Mas eu nem percebi. Eu também não. E aí o que acontece? O que eu vou precisar fazer para tudo isso acontecer? Ter um dinamismo. É difícil ficar orando em línguas o dia inteiro, né? Então comece com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Se você tem uma ansiedade, comece a orar mais tempo. Você tem tempo? Vai varrendo a casa, vai tomando banho, vai limpando, vai fazendo, vai orando em línguas. Mas o que eu estou orando? Vai orando em línguas. A hora que você puder, dá uma sentadinha, parar para pensar, pensa no texto bíblico, fica pensando e vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas. Nós fizemos uma dinâmica do Salmo 119. Ninguém vai te ler a Bíblia, Salmo 119, 176 versículos. E aí, nós fizemos um desafio. Ler Salmo 119, do 1 para o 176, 176 para o 1. De trás para frente
sempre de frente para trás, 20 minutos, levando para ler só o Salmo 119. E o que o Salmo 119 diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que eu guardei do Salmo 119? Olha, bem me foi ser afligido, porque quando eu fui afligido, então eu aprendi a guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Então eu preciso passar por aflição, ser afligido pelo Senhor para amadurecer e crescer. E aí eu reclamo da prova, eu reclamo porque eu estou passando uma situação de deserto adverso. Vai para o céu, vive o céu. E aí você vai descobrir que o deserto é nada aqui na terra. Porque eu já venci minhas guerras no mundo espiritual. Sabe aquele negócio de sai, demônio daqui, sai, demônio dali? Chega. Vamos vencer a guerra no mundo espiritual. Vamos chegar diante do trono da graça. E Jesus fala lá em Hebreus, que a gente não lê muito a Bíblia. Hebreus é um livro muito complicado, fala muito de sangue, de sacrifício. Levítico, não, ixi. Mas ali ele fala o quê? Que ele é o sacrifício verdadeiro. E pelo seu sangue ele abriu um caminho. Que caminho é esse? Para que os ousados acessem a sala do trono. Que chegue diante do trono e diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Essa não é uma experiência para alguns. Está lá em João 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não adianta ser simpatizante, não é para todos, é para quem ama a Deus. Então como entrar no céu? Nem dirão ele aqui, ele lá. O reino de Deus está dentro. Eu vou pôr ele para fora. E aí chegou aqui, tá? Vou provar para você que temos 7 portas. Então a primeira é o corpo, a segunda é a alma e a terceira é o espírito. E dentro do nosso espírito temos a glória do Todo-Poderoso, nosso primeiro amor. Então na alma nós temos consciência, razão, imaginação, mente, que está consciente, subconsciente, emoção, escolha e vontade. São 7 portas e 8 no espírito, ok? Então veja só aqui a gente fica 3 dias falando, tá bom? Só aqui. Por quê? Para desenvolver o primeiro amor, eu preciso desenvolver as 8 portas do espírito, que é o quê? No espírito eu tenho vida de oração, eu vou ter a consciência de Deus, eu tenho a revelação, eu tenho o temor ao Senhor, eu tenho a esperança, a fé, a reverência, a adoração e a intuição. Está vendo aqui? A glória de Deus está dentro do espírito. Então eu tenho oração, temor ao Senhor, revelação, intuição, adoração, esperança, fé, reverência. Quando eu executo isso, eu consigo abrir a porta do meu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Por isso, vida de oração é importante. Não é que você vai ser o beato. Você não é o beato. Você é o apaixonado. Lembra quando você namorava? Ai, quero sentir teu cheiro, ai, quero te abraçar. Você não via a hora de casar? E aí? Cadê aquela paixão por Cristo? Agora aqui, ó, alma. A alma é a perturbada, né? A consciência, a razão. Já grita, as duas já gritam. A imaginação. A mente fica cogitando. A emoção, a escolha e a vontade. Então nós temos na alma a nossa autoconsciência. Aí a razão e a consciência fica brigando. Não, mas isso não pode ser verdadeiro porque eu não estou vendo, não estou tocando. Aí a gente quer cogitar. Eu não entendo o que eu falo em línguas, por isso eu não vou falar. Vem só uma palavra, pastor. Eu não vou falar isso, eu não sei o que eu estou falando. Mas não é para você saber mesmo. Não é para saber, porque se fosse para saber, o Senhor dava entendimento para nós saber o que nós estávamos falando. Agora eu tive uma experiência uma vez, onde nós estávamos sendo atacados numa noite de oração, e o Senhor deu assim, como se as nossas bocas estavam ligadas, sabe aquele tubo de ensaio de laboratório?
como se a gente tivesse com a boca ligada lá dentro daquele tubo e tinha um tubão assim. As nossas orações, elas subiam como se fossem notas musicais. E aí eu vi os demônios que batiam no vidro querendo saber o que estava falando. Quando eu abri o olho, eu estava toda prateada, cabelo prateado, eu olhava para o povo e tinha uns incrédulos nesse dia. Tudo prateado, cabelo, sabe quando você passa um banho de prata, de cromo, sabe assim, você fica brilhoso. Aí tinha um incrédulo, ela, Deus existe, começou a chorar. Aí o chão era de vermelhão, e ela fazia assim, ajudava, porque conforme a gente foi falando, virou purpurina grossa, assim, aqueles blocos assim, grandes. E eu fazia assim, ó, o pó voava, sabe? E ela foi ajudando e fazia assim, olha, Deus existe, assim, irmão. Porque até então você não viu, Deus não existia. Deus é Espírito. E os que o adoram têm que ter plena convicção que Ele existe. Então, quando você tem vida de oração, você vai fazer a função do Espírito. Você vai fazer o Espírito teu funcionar. É que nem você vai para a academia. Você vai lá e tá, entendeu? Você está fazendo o quê? Eu quero só perder barriga. Não, você vai mexer com tudo. Que o cara não deixa você perder só barriga. Ele quer que você perde perna, quer que você perde um monte de coisa, né? E fica bastante cansado. Então, quer dizer, você está fazendo uma ginástica aqui. A oração, a leitura, porque tudo que entra nos meus olhos vai ser gravado no meu espírito. Por isso eu não posso contaminar os meus olhos com qualquer coisa. E a dinâmica que nós fizemos foi o quê? Para você apagar as coisas ruins. O sangue de Jesus. Entendeu? Agora veja só. Como você imagina Deus, né? Aí tem uns que falam, eu imagino Jesus uma luz muito forte, igual o sol do meio-dia. Legal, só vai alcançar isso. Como que você imagina Jesus uma luz assim, sabe, um cometa? É uma luz fluorescente. Eu imagino Jesus, um homem todo velho, cabelo branco, de roupa branca, que anda assim, ó. Eu não imagino Jesus assim. Ele morreu com quantos anos? E você vai encontrar quem lá no céu? Um velho, caindo nos pedaços? Ou um homem de 33 anos? Com o corpo glorificado? A diferença está aí. Então, mas Jesus é loiro dos olhos verdes? Olha, irmãos, judeu, até hoje, só um misturado com o alemão que foi o guia lá em Israel, que era meio loiro com os olhos verdes. Os outros era tudo meio moreno para preto, com os olhos pretos, cabelo preto. Então eu não imagino Jesus, um manequim do Tiradentes, tá? Não. Então quando eu desenvolvo o meu espírito, a minha alma, submeto ela ao Espírito Santo. Por que eu tenho que submeter? Segundo Coríntios 10:5 fala assim que nossas armas são poderosas, 4:5, poderosas em Deus para apagar o que? Os sofismas, toda a altivez de Satanás. O que Satanás quer fazer? O certo é errado e o errado é certo. Não é isso que eles estão falando aí fora? Vamos abortar porque é certo. Então veja só, aqui, quando você submete a tua alma aos 7 Espíritos de Deus, você vai ser habilitado aqui no corpo. E vai haver uma transformação na sua alma, no seu espírito. Você vai ser restaurado porque você vai se deparar com a glória de Deus. E quando você passa pelo rio do fogo, meu filho, aí o negócio começa a pegar. Então, nós vamos fazer uma ativação. Vamos entrar no jardim? Você é a noiva? Você é a noiva? Eu vou parar aqui. Eu acho que eu estou no... Nem sei que slide é esse. Mas eu vou parar aqui. Só porque eu falei, ele quer voltar. Então eu vou parar aqui. Vamos entrar no nosso jardim. Amém?